São Tomé e Príncipe é um refúgio de biodiversidade, abrigando espécies únicas que dependem da sua conservação. No entanto, a prática tradicional de produção de carvão tem causado degradação ambiental, ameaçando esses preciosos ecossistemas. Este documentário revela os desafios e demonstra as possíveis soluções sustentáveis. As florestas são ecossistemas bastante complexos que vai para além de árvores. Quando falamos de florestas, simplesmente vemos ela só uma árvore em pé. Não. As florestas englobam a diversidade da vida. Contêm plantas, animais, micro-organismos que até são essenciais para a vida e a saúde dos ecossistemas florestais. Por isso nós não temos que ver a floresta como a diversidade da vida. Para além de outros benefícios que as florestas fornecem ao planeta, como elas produzem o oxigênio, regulam o ciclo da água, garantem a qualidade do solo e também elas acabam por absorver o dióxido de carbono, que contribuem para o combate às mudanças climáticas. E é preciso, a nível nacional, todos nós trabalhamos no sentido de proteger e conservar as nossas florestas. Na comunidade de Planca Primeira, o Sr. Francisco Lopes, vulgo Chico, dirige-se ao seu campo para iniciar a atividade de produção tradicional de carvão, conforme a sua cultura familiar. Aqui, a prática tradicional, embora enraizada na cultura local, os danos ambientais já se fazem sentir. Eu produzo carvão há 15 anos. Tudo de carvão tem amassada. Carvão não tem nada que faça. Até escolher carvão tem amassado. Carvão queima através de pó. E esse pó que dá uma doença. Através desse pó. Porque muitos lugares aqui que faz carvão não sabem que carvão é para tirar com máscara, não. Esse pó que entra no nariz, o quê? É doença. Eu faço carvão porque não há emprego. Como a gente tem que fazer? Nem para ter esse carvão mesmo para safar um dia a dia. Se tivesse emprego, não fazia esse carvão. Nós temos cacau em momento copiado. Os carvão na carvão qualquer dia. Eu estou mal hoje. Depois ir para uma barraca, digo para uma coisa de 100 ou 200 dólares. Amanhã eu monto um forno, depois da matéria eu entrego. Mas outras coisas, o que é que a gente vai vender? Banana aqui não tem valor. Cacau é 15 em 15 dias. Mas carvão não. Carvão eu ponho hoje, se quer tirar ele amanhã eu tiro. Hoje eu ganhei disso. Amanhã eu vou ganhar desse cara. Já é dinheiro. Mesmo que não resolve o problema dia a dia, mas safa. Dos estudos feitos em São Tomé, a produção de carvão ocupa o segundo lugar quanto à degradação dos recursos florestais. Em primeiro lugar, nós temos o abate de árvore para a produção dos materiais de construção e em seguida já vem a produção de carvão, devido ao seu enorme impacto. Porque quando nós falamos de produção de carvão, nós podemos observar o impacto no nível de diminuição da população da árvore que vai ser utilizado. E nesses últimos tempos, essa diminuição da árvore tem acelerado muito mais, ao ponto dos carvoeiros começarem a utilizar madeiras verdes, madeiras que ainda não atingiu a idade de ser abatida. Essas madeiras que eles têm estado a utilizar para a produção de carvão, isto porque as madeiras em condições já não existem. A realidade repete-se na comunidade de Planca Segunda, onde famílias enfrentam os mesmos desafios. Aqui, a floresta já não tem a força de outrora e os fornos de carvão tradicional ainda marcam o ritmo do sustento diário. Eu comecei a fazer carvão com meu irmão mais velho. Naquela altura eu tive
13 a fazer 14 anos. Eu já tenho 27 anos de idade. Antes de tomar mulher eu já fazia carvão. E depois de meu padrasto falecer, eu e meu irmão tinha que fazer carvão mesmo. Eu tinha que sair de escola porque, sabe, não tinha como. Forno, do meu ponto de vista, isso dá cabo de ambiente. E também dá cabo de pessoa mesmo. Porque você tirar forno, mesmo a carregar madeira, é um esforço grande porque, né, para levantar madeira de chão, pôr no ombro, carregar para forno. E depois também a tirar forno. Todo esse calor e pó também dá cabo de saúde. Mas, epa, já faz isso porque não tem outro meio, tá? Tem que fazer mesmo. Ser com mulher, com filho, para sustentar, pá. Tem que fazer carvão e bem ou mal. Tá? Se nós estamos a tirar carvão, nós não protegimos, tiramos assim como eu estou aqui, sem proteção, sem nada. E todo esse pó vem sobre nós e todo esse fumo, quando vem, do próprio fogo não sai, porque nós respiramos e depois nós saímos. E transpiramos muito. E quando a gente está tirando esse carvão, quando o carvão já está no chão, há momentos a gente põe barro, há momentos também a gente apaga com água. E com água já, quando a gente apagar com água, todo esse vapor sobe para o nosso pulmão e tudo isso acaba vai nos prejudicar. Já estive doente com tosse através de carvão, mesmo dor de peito, que é muito esforço fazer carvão. E assim eu não tenho assim um equipamento assim apropriado para tirar carvão. E, não vi como eu estou no mato. Eu faço carvão assim porque, sabe, eu tenho 2 filhos, uma filha e um filho. Já tossia mesmo, tossia que o fogo não vai querer sair. Mas, como diz Santo Tomé, essa coisa é para a gente fazer para desarrascar. Mas se no caso eu vi uma outra coisa para fazer para além de carvão, eu deixo de carvão. Se não há nada para fazer, vou continuar mesmo. Mas vou lutar para ver se eu deixo de fazer carvão. Nas comunidades de Ribeira Funda e Ponta Figo, os rostos mudam, mas a história repete-se. A semelhança das comunidades de Planca Primeira e Segunda, ou seja, a produção de carvão tradicional, sustenta, mas também desgasta. Comecei a fazer carvão com a idade de 14 anos. Hoje eu tenho 34 anos. E é através de carvão que eu vivo para sustentar meus filhos. Tenho 4 filhos. Eu estou aqui até um dia que Deus ajudar a ter um emprego, bom emprego, que eu abandonar aquele trabalho. E carvão é um trabalho que tem muito esforço. Tem muito esforço e é um trabalho de maçada, cansativo demais mesmo. A Deus sofre tosse, peito me dói. Já porque é esforço, eu sou mulher a cortar madeira. A Deus corta madeira no mesmo dia, carrega papel de fogo no mesmo dia, mete fogo no mesmo dia que é para tirar. Outro dia já, a Deus 3, 4 sacos. Uma mulher fazer carvão é muito esforço. A Ilha do Príncipe, apesar de ser reserva mundial da biosfera da Unesco, a produção tradicional de carvão nas comunidades de Azeitona, São Joaquim e Gaspar coloca em risco o equilíbrio natural. Passar de carvão, bem praticamente me ajudou porque todos os meus filhos hoje, onde é que estão, é por causa de carvão, é dia de carvão. Eu tenho um filho que é técnico de mais, graças a carvão. Eu tenho um filho que trabalha no hospital, graças a carvão. Eu tenho outra que é professora, graças a carvão. Tem outros que estão a continuar estudo. Tudo foi só de trabalho de carvão. Eu faço carvão simples, sem nada. Mas o problema é controlo vento. Se o vento está a subir para cima, tem que parar lá para tirar carvão, porque assim quando o vento traz aquele pó, passa direto. Se o vento sobe, eu paro aqui, todo esse pó vem para mim, e assim transmite doença. A prática insustentável de carvão tem consequências de 2 tipos. Consequências para a saúde humana e consequências para o meio ambiente. Para a saúde humana são as doenças como doenças respiratórias, pulmonares e outras mais. Para o meio ambiente, a desflorestação, não é? Que destrói a nossa floresta, e a degradação do solo. A degradação provém de exploração intensiva de carvão que os carvoeiros têm feito na Ilha do Príncipe,
tendo em conta o aumento da procura deste produto. Daí que nós notamos várias áreas que estão degradadas e na política do governo, como sabe, nós estamos a trabalhar na medida do possível para podermos restaurar essas áreas degradadas. Projeto para mitigar ou reduzir a degradação florestal por causa da produção insustentável do carvão. A gente vem trabalhando com vários parceiros, como a Direção das Florestas e Biodiversidade e a Secretaria Regional, na qual esses mesmos parceiros são responsáveis por produção de mudas. Também, dentro da unidade de gestão do projeto, temos uma atividade que é o desenvolvimento ou promover o forno melhorado de baixo custo, que trabalhamos com 8 comunidades em São Tomé e Príncipe. E no momento, até então, temos uma comunidade de piloto. O projeto Liqueza Telanon tem vindo a trabalhar com 5 comunidades em São Tomé, sendo Praia das Conchas Roça, Ribeira Funda, Ponta Figo, Plancas I e Plancas II, e com 3 comunidades na região autónoma do Príncipe, sendo Azeitona, São Joaquim e Gaspar. No quadro da iniciativa que promove a utilização do forno melhorado de baixo custo para uma produção mais sustentável de carvão vegetal, a comunidade de Praia das Conchas Roça foi selecionada como projeto piloto. Ali, a mudança já é visível, com práticas tradicionais a serem substituídas por métodos mais eficientes e sustentáveis. Esta nova prática tem como objetivo inspirar outras localidades a adotarem práticas mais sustentáveis. O projeto Liqueza Telanon, Direção do Ambiente, posso dizer que é mais um impulso que veio para nos ajudar dia a dia a pôr em prática essas políticas que ajudam. Uma das coisas que a nossa lei diz é que todo indivíduo, para ser produtor de carvão, ele tem que ter uma licença da Direção das Florestas. Até a data presente, este artigo da lei não está sendo implementado. E nós, através do projeto Liqueza Telanon, já começamos a dar os primeiros passos, que é organizar a classe dos carvoeiros em associações. Só assim nós podemos trabalhar com uma classe organizada. Nas comunidades onde a produção tradicional de carvão é a principal fonte de subsistência, os impactos na saúde não podem ser ignorados. Histórias de perda de visão, lutos irreparáveis e doenças crônicas evidenciam o alto custo humano desta atividade. Eu comecei aqui a fazer carvão desde 87 assim. Eu comecei a fazer forno, eu fiz um forno de 10 metros, e esse 10 metros é uma madeira muito bem grande. Então, com esse calor, esse fumo, então pegou um vista, fechou. Hoje eu não vejo nem palma de mão. Aqui está faltando palha. Venho aqui com ele, eu corto palha, eu às vezes ajudo na tora também, porque a tora que dá para mim ajudar, eu ajudo ele por tora no forno, e corto palha e tapo, e eu também que dá fogo. Quando de tirar, ele também que escolhe todo, depois para pôr a pessoa, apagar a pessoa para carregar, para levar. Porque eu próprio, para carvão, eu até agora estou cansado, com tensão alta, e eu, para mim, se via uma outra tentativa, eu deixava de carvão. A forma tradicional que os nossos carvoeiros têm feito o carvão ao longo de vários tempos, isto é prejudicial para a saúde, né? Nós hoje temos alguns carvoeiros que notamos alguma debilidade física desses carvoeiros, e então o governo tem feito campanhas de sensibilização juntamente com eles, através dos nossos serviços da Direção Regional do Ambiente
e também com os parceiros, as associações, e também temos em curso o projeto Liqueza Telanó, que ao longo da sua vigência tem vindo a trabalhar com esses carvoeiros para poder informar-los da consequência daquilo que não utilização de equipamentos de proteção individual possa causar em prejuízo das suas saúdes. Daí que é um trabalho que tem alguma resistência, e por mais que a gente vai sensibilizando, mas notamos na prática alguma resistência por parte de alguns produtores de carvão. Uns recebem equipamentos e não utilizam, todos nós sabemos dessa, e então vamos continuar a passar mensagem e também monitorizar esses mesmos produtores de carvão. Enquanto a tradição persiste, a necessidade de transitar para práticas sustentáveis torna-se cada vez mais urgente para garantir a saúde, preservar vidas e assegurar um futuro sustentável para todos. O projeto Liqueza Telanó tem como objetivo a redução da desflorestação, ou seja, a implementação de um forno melhorado. Aqui, esse forno melhorado consiste na prática de produção de carvão, em que não é necessário derrubar as árvores de grande porte, mas sim que aproveitar os ramos das árvores já derrubadas nas áreas permitidas. Essa prática tem como benefício a conservação da própria saúde humana e também do nosso meio ambiente. Aqui está o nosso forno e aqui está o nosso touro que vamos pôr no forno e a lenha que vamos para pegar o forno. Eu vou colocar o nosso forno em cima de 3 macucu. Temos que pôr o forno em cima de 3 macucu. E o nosso forno tem 3 buracos por baixo, que entra a ventilação para o nosso forno queimar. Agora eu vou colocar a nossa lenha, que vai pegar o nosso forno. Para colocar lenha tem que arrumar-se bem, para pegar bem. Se colocarmos mal, o forno não vai pegar. Depois de colocar a nossa lenha, vamos colocar um pouco de petróleo. Depois de colocar o petróleo, vamos pôr a nossa lenha. Dependendo do nosso forno, se nosso forno for maior, vamos ver a medida do forno e cortamos a lenha à medida do forno. O nosso forno, como é menor, é de 25 a 30 centímetros da lenha. Agora vamos remar o nosso forno. Temos que remar bem para não criar nenhuma fuga, para não estragar o nosso carvão. Senão o nosso carvão vira a cinza no forno, para que não fique a fuga. E aí, o nosso forno está montado. Agora vamos pegar no petróleo de novo, despejar na lenha em cima. E depois de colocar o petróleo em cima, vamos tomar um pedaço de madeira com um pano bem seco. Depois de o pano estar aceso, vamos ver embaixo do macucu, onde tem buraco. Agora o nosso forno já pegou. Agora vamos pegar a tampa do forno que tem o chaminé e vamos colocar por cima. E todo o fumo que está dentro do forno vai sair pela chaminé. Como é pouca madeira, não vai demorar às 8 horas, só 4 a 5 horas. Depois de queimar, vamos vedar em cima e pôr um pano molhado
em cima do chaminé para que o forno se esfrie. Aqui temos o nosso forno já queimado. Depois do forno queimar, tiramos o tambor em cima do 3 macucu, pomos em chão. E tomamos nosso barro, molhamos com água e pegamos e vedamos o forno. E tomamos um pano molhado e pomos na boca do chaminé para que o nosso forno esfrie. Aqui temos o nosso forno, já está esfriado, pronto para tirar. Como vê, eu vou tirar a chaminé. Forno para arrefecer leva 2 horas de relógio. Depois de 2 horas de relógio, quando o forno já está arrefecido, o tambor já não está mais quente, tiramos o chaminé, colocamos no chão e tombamos o tambor. Temos nosso carvão já fria, sem fumo, sem brasa, sem barro, sem nada. É só tirar. Aqui está o nosso carvão. Esse é o carvão. 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 E vamos tomar o nosso saco e vamos encher o nosso saco. E esse carvão, se fosse o forno tradicional, tinha que tirar, saia com brasa, às vezes apagavam com barro ou com água. Mas como vê aqui, já está todo frio, está pronto a pôr no saco. Vamos encher o nosso saco sem problema nenhum. Como essa comunidade tem problema de queima no carvão, e então Liquiza Telenor apareceu aqui na comunidade. Então, nós tivemos que fazer essa formação do forno melhorado. Forno melhorado é um forno que pouco prejuízo tem à saúde, impede a inalação do fumo e tem muitas vantagens. No forno melhorado, nós utilizamos ramos. No forno tradicional, nós utilizamos torres. Desvantagem é porque não tem rendimento, que pessoas podem levar para a cidade em grande quantidade para ir vender. Agora, nesse momento, não tem vantagem, porque é um saco e meio, mas se tiver, por exemplo, 2 metros de um forno, eu acho que pode dar 7 ou 8 sacos. Porque 7 ou 8 sacos já tem 1.000 dólares por dia. Isso dá vantagem. E também na saúde. Neste forno melhorado, a queima demora em 8 horas. No forno tradicional, a queima demora em 8 a 7 dias para o carvão queimar. Forno melhorado vai ser menos prejudicial para a nossa saúde e vai proteger a nossa biodiversidade, enquanto que o forno tradicional vai dar cabo do nosso solo e da nossa atmosfera e do nosso organismo. E vamos ter vários tipos de doenças, como cancro, tosse, convulsa, muitas coisas, frialdade, tudo isso. Mas com o forno melhorado não vamos ter nada disso. É menos prejudicial para a nossa saúde. Inicialmente, os carvoeiros aceitaram essa nova prática, mas reclamam de que a quantidade que é produzida é limitada, porque aquilo é um tambor em que por 4 a 6 horas diárias eles tiram 1,5 saco por carvão, enquanto se comparamos com o forno tradicional, aquilo é maior, né? Tem mais esforço humano, tem mais consequências para a saúde e tem também a possibilidade de tirar mais sacos de carvão. Ao percebermos que a resistência ou o maior constrangimento no uso do forno melhorado
devia-se a pouca produção de carvão vegetal no forno melhorado. Nós, o projeto Liqueza da Telenor, realizamos uma plataforma do carvão, na qual houve um intercâmbio de experiência entre os carvoeiros de São Tomé, tanto como do Príncipe, na qual tentamos identificar as possíveis soluções, na qual a queima do carvão vegetal ela possa ser mais amiga do ambiente, mais sustentável e que não prejudique a saúde. Enquanto a produção tradicional de carvão vegetal acelera a degradação florestal, simultaneamente vão surgindo alternativas para essa realidade. A Ecoblasa, empresa pioneira em São Tomé e Príncipe, que aposta na produção de carvão ecológico a partir de biomassa vegetal. Essa solução não só protege a saúde e o ambiente, como também garante um modelo de negócio sustentável. A inovação e o compromisso com a sustentabilidade são o caminho para um futuro mais equilibrado. A ideia do carvão ecológico surge no momento em que percebi que o país precisava de uma alternativa no ramo do carvão, uma vez que a população tem estado a aumentar e o consumo do carvão aumentou drasticamente. Em São Tomé e Príncipe, a base de consumo da energia para a produção e confecção dos alimentos é o carvão. Daí que em 2014 surge o projeto Ecoblasa e em 2020 a iniciativa dá o seu primeiro passo, que nós começamos a fazer a produção de carvão à base de casca de coco, que é o endocarpo, o vidro de coco, e depois, futuramente, nós começamos a adaptar para fazer a produção de carvão não só com o endocarpo, que é o vidro de coco, mas também com a palha de coco, palha de cana, blagá e por aí fora, que nós convertemos em carvão. O objetivo disso é fazer com que as pessoas comecem a usar o carvão ecológico, porque é um carvão, para além de ser um amigo do ambiente, é um carvão que tem inúmeras vantagens em relação ao carvão tradicional que nós aqui conhecemos, como por exemplo, tem alto teor calorífico superior ao carvão normal, é um produto limpo e higiênico, para além de ser amigo do ambiente. Comparando com o carvão tradicional, é um produto que, em termos de energia, é muito mais eficiente. Usa-se menos produto com mais eficiência. Futuramente, nós temos a ambição de ter uma nossa base, uma nossa unidade fabril, mudamos do espaço, e também ter mais parcerias com pequenos produtores de cadeias de coco. A empresa Ecoblasa já teve, sim, intercâmbios com muitos produtores, principalmente na Zona Norte, que é a zona onde faz maior produção de carvão, principalmente nas comunidades como a Planca Segunda, a Praia das Conchas Roças. Já tivemos intercâmbio, posso assim dizer, com produtores de todo São Tomé e Príncipe. Nós fizemos intercâmbios com os produtores da Zona Sul da ilha, da Zona Centro, da Zona Norte. Fizemos esses intercâmbios com o objetivo de fazer o quê? Saber em associações, em produtores de carvão, em comunidades agrícolas, quais são os tipos de biomassas que eles utilizam e descartam, para que nós possamos também agregar valores a isso. Em contrapartida, eles poderão fornecer essas biomassas para a empresa Ecoblasa e nós também poderíamos pagar por esse fornecimento. Em São Tomé e Príncipe, a transição para tecnologias de cozinha limpa é uma prioridade nacional. O governo, através da Direção-Geral dos Recursos Naturais e Energia, está a implementar políticas que visam reduzir a dependência de produtos florestais lenhosos, promovendo métodos de confecção mais eficientes e saudáveis. Estas iniciativas não apenas preservam o ambiente, mas também melhoram a saúde e o bem-estar da população, aliando-se com os objetivos globais de desenvolvimento sustentável. Do lado do projeto, que é uma iniciativa que temos com a Direção do Ambiente, não é? No caso o Ministério do Ambiente, temos duas componentes ali importantes, que é a inserção de novas tecnologias para a produção mais sustentável do carvão vegetal, e também temos a capacitação dos agentes em matérias de biomassa. No que tange a primeira componente, estamos a trabalhar com a empresa Ecoblasa, e do lado do projeto, basicamente, o que vai ser feito? Vai ser certificado o carvão ecológico da Ecoblasa,
e também vai se aumentar a produção do carvão ecológico de forma que seja atingido ao nível nacional. Nós, ao nível setorial, temos o Plano de Ação de Descarbonização do Setor Elétrico de Santo Tomé e Príncipe, que tem metas bastante ambiciosas, que consiste basicamente na substituição das fontes de combustíveis fósseis por fontes renováveis e também usarmos práticas mais limpas, né, ligado a cozinhas limpas, porque sabemos que a maior parte das pessoas que fazem uso das nossas cozinhas são as nossas mães, nossas avós, nossas senhoras, e tem a sua saúde bastante prejudicada por conta do uso justamente do carvão tradicional. Então, é importante nós trabalharmos nessa matéria, de forma que as pessoas tomem conhecimento, saibam como é importante nós temos hoje uma cozinha renovável, não é? Então, é preciso que essas ferramentas cheguem a todos, não é? De forma que as pessoas entendam que é importante fazer essa transição. Então, uma das metas é essa, é a pessoa entender que o carvão ecológico é indispensável à nossa saúde. Então, sim, é importante que inclua progressivamente os carvoeiros dentro desse processo da produção e comercialização do carvão ecológico. O futuro da produção de carvão em São Tomé e Príncipe depende da integração de práticas sustentáveis, inovação tecnológica e uma profunda consciencialização ambiental. Nós precisamos implementar várias medidas de forma paralelas, né? Em termos de políticas sectoriais, em matéria de planos, estratégias, leis. É preciso também capacitar as organizações comunitárias para fiscalizarem e controlarem a exploração que é feita a nível das nossas florestas. No âmbito do projeto Liqueza Telanon, existem medidas e ações muito concretas que vão lançar as bases. Claro que não se vai conseguir resolver todos os problemas, mas que serão lançadas as bases e as sementes para que se faça um trabalho muito de perto com as comunidades e trabalhar com elas para que elas possam identificar as melhores ações e concretas que vão concorrer para elas continuarem a fazer o seu trabalho, mas com um olhar e um caráter mais sustentável e usando as melhores práticas ambientais. Nós, a nível de São Tomé e Príncipe, nós definimos quase cerca de 30% do nosso território áreas protegidas e que devemos continuar a manter estas áreas protegidas da má ação humana e que as pessoas tenham que ter uma consciência de que é o nosso dever de proteger as nossas florestas, não somente para as gerações vindouras, mas para a própria nossa sobrevivência, nós que também ainda dependemos das nossas florestas para sobrevivermos enquanto ainda estamos aqui. O conselho que eu gostaria de deixar é que aos carvoeiros e aos madeireiros de que devem ver a instituição, a Direção do Ambiente e Ação Climática como parceira, que pode conjuntamente trabalhar nas melhores soluções e medidas para continuarmos a utilizar os recursos florestais de forma sustentável. A transformação está em curso, apontando para um caminho onde o desenvolvimento e a preservação caminham juntos, assegurando um legado duradouro para as próximas gerações.